Alguns, não são todos, tá? Alguns da casa de Judá avocam para si, tá? A prerrogativa de, mesmo se uma coisa estiver na Torá, eles podem, né, fazer um plunct-plact-zum, tá? E invalida aquilo ali. Ou seja, o nosso Messias falou sobre isso ou não falou? Falou. Aí Matitiarro, Mateus capítulo 15, ele falou: bem profetizou Yeshayahu, Isaías, a vosso respeito, hipócritas, vocês invalidam o mandamento de Elohim, tá? Por causa das vossas tradições. Ou seja, então Mashiach já vinha sinalizando isso já há 2000 anos atrás. E Isaías, vários séculos antes, já tinha sinalizado isso também para o nosso povo de Israel, tá? Vamos prosseguir. O próximo item, tá, é o Supremo Tribunal, tá? Então, quando houvessem, vamos dizer assim, demandas, tá, entre o nosso povo de Israel, então aquilo que os juízes determinassem deveria ser feito, tá bom? Agora, só a título de curiosidade, tá? Só para a gente ter ideia, Deuteronômio 17:11, tá? Por isso que a gente sempre vai falar, a gente não segue nem o ismo da casa de Efraim, que é o cristianismo, nem o ismo da casa de Judá, que é o judaísmo, tá? Em Deuteronômio 17:11, agora é uma reflexão para a casa de Judá, tá? Ou seja, este versículo, vamos ler aqui Deuteronômio 17:11. Olha que interessante, diz assim: conforme o mandado da Torá que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, lá no versículo 8, vamos ler antes. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências, nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher Yahuwá teu Elohim. Está falando o quê? De Jerusalém, tá? E virás aos Koanim Leviim, aos sacerdotes levitas e ao juiz, Shofet, que existir naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher Yahuwá, e terás o cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. Conforme o mandado da Torá que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui a casa de Judá fez um mau uso desse texto aqui, tá? E vamos dizer assim, e eles, muitos, não são todos, tá? Sempre a gente vai falar isso. Na casa de Efraim tem coisas que a gente vai falar que são erros, a gente vai falar assim, mas não são todos que fazem isso. E na casa de Judá a mesma coisa. Não são todos que seguem isso, tá? Então, vamos lá. Então, o judaísmo, incorretamente, usa esse texto como base para provar, tipo assim, o que eles falarem está decidido. Por exemplo, tá? Na Torá está dizendo que nós devemos anunciar o nome de Yahuwá. No livro de Salmos, então, nem se fala. O Criador, por exemplo, fala lá em Êxodo, sobre o faraó. Para isto mesmo te levantei, faraó, para que através de você o meu nome, Yahuwá, seja anunciado em toda a terra. Lá na Sarça, no capítulo 3, o Criador fala, meu nome é Yahuwá, e eu quero ser chamado por esse nome para todo sempre. Ponto. Leolam Vaed, tá? Ou seja, porém, misteriosamente, baseado nesse capítulo 17, especialmente o versículo 11, alguns, não são todos, tá? Alguns da casa de Judá, tá? Avocam para si, tá? Avocam para si a prerrogativa de, mesmo se uma coisa estiver na Torá, eles podem, né, fazer um plunct-plact-zum, tá? E invalida aquilo ali. Ou seja, o nosso Messias falou sobre isso ou não falou? Falou. Lá em Matitiarro, Mateus capítulo 15, ele falou, bem profetizou Yeshayahu, Isaías, a vosso respeito, hipócritas, vocês invalidam o mandamento de Elohim, tá? Por causa das vossas tradições. Ou seja, então Mashiach já vinha sinalizando isso já há 2000 anos atrás. E Isaías, vários séculos antes, já tinha sinalizado isso também para o nosso povo de Israel, tá? Ou seja, então esse versículo 11 aqui, tá? A casa de Judá, Deuteronômio 17:11, a casa de Judá usa isso aqui como, quem é mais antigo vai lembrar daquela música, né? Plunct-plact-zum, tá? Pode partir sem problema algum. Quem é mais antigo vai lembrar disso, tá? Tinha uma música, tá? Só que não pode fazer plunct-plact-zum, não vai partir sem problema algum. Se tiver violando a Torá, não vai poder. Então vamos ler um comentário interessante. Deuteronômio 17:11. Este versículo é usado pelo judaísmo como base para provar que os rabinos dos que não são salvos pelo Mashiach conduziam Israel
e que de algum modo suas decisões cativavam o povo judeu. Ao contrário disso, esse texto fala dos sacerdotes e dos levitas no período do templo em Jerusalém, ou seja, um rabino hoje, ele não está em Jerusalém, tá? Muitos nem são da tribo de Levi, não são sacerdotes, não são juízes, tá? Quanto ao Sanhedrin, o Sinédrio, que eram designados para legislar, seus possíveis sucessores não mais se assentaram. Olha só, oficialmente no judaísmo, tá? Os sucessores, tá? Não se assentaram, que eram da época do templo, tá? Vamos lá. Quanto ao Sanhedrin, vou ler de novo. Quanto ao Sanhedrin, Sinédrio, que eram designados para legislar, seus possíveis sucessores não mais se assentaram para julgar em Israel há cerca de 1.700 anos, ou seja, há cerca de 1.700 anos, tá? Que já não há mais isso, ou seja, então a casa de Judá, ela não pode usar da prerrogativa de usar incorretamente Deuteronômio 17:11 para dizer que o que eles quiserem seja do jeito deles, tá? Só para a gente ter ideia, tá? Todo mundo vai lembrar o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? O que? A ICAR, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não foi tudo novo que ela fez, ou seja, ela é como se fosse uma caricatura do judaísmo, tá? O catolicismo, tá? Como se fosse uma caricatura, tá? A gente vê até o padre ficando de costas para as pessoas, tá? Nas missas, pelo menos antigamente ficava, não sei agora, tá? Para relembrar que a gente se vira na direção de Jerusalém, mas eu não sei, acho até que eles deveriam se virar para Roma, tá? Ou seja, mas eles mantiveram assim a casca, tá? O formato, vamos dizer assim, né? Porque você não pode criar tudo na base da mentira. Alguma coisa tem que se basear em algo que é o verdadeiro, tá? E o que acontece? A gente vê na roupa dos padres, eles usam até a kippá. Olha, gente, o padre usa até kippá. Usa uma bata que lembra até o quê? Um talit, não é isso? Então, algumas coisas boas eles mantiveram, mas infelizmente mantiveram coisas ruins, tá? Uma delas é o quê? A Igreja Católica fala com todas as letras, que aquilo que o Papa fala tem o poder de Bíblia, como se ele fosse a Bíblia, como se ele fosse a boca do Criador ali na face da terra. Ou seja, se o Papa falar algo que estiver contrário à Bíblia, tá? Muitos católicos nem sabem disso, mas pela religião do catolicismo eles são obrigados a seguir o que o Papa está falando, tá? Ou seja, então, infelizmente, isso foi algo que o catolicismo herdou de quem? Do judaísmo, porque eles observaram. Ah, olha só, eles fazem isso. Então, se tiver uma passagem na Torá que fala uma coisa, mas eles dizem outra, eles vão e puxam para onde eles querem, então vamos fazer isso também. Então, infelizmente, foi uma coisa ruim que o cristianismo trouxe do judaísmo. Por isso que a gente sempre vai bater nessa tecla. Somos netzarim, tá? Não seguimos nenhum ismo, tá? Quando você está dentro de um ismo, é como se você estivesse colocando, se a gente ficar em algum ismo, é como se a gente estivesse colocando o Criador dentro de uma caixinha e falasse assim, ó, tu só pode se movimentar daqui para cá e daqui para cá, não pode sair disso aí, tá? Então, nós somos netzarim, nós queremos seguir o quê? A Torá, tá? A ordem sai dela como meu. E a ordem já foi dada, tá? Apocalipse, vamos lá, tá? Então, a ordem já foi dada, tá? Babilônia, tá? Em hebraico é Bavel, tá? Que significa confusão, tá? Que se relaciona a toda a confusão, tá? Seja de qualquer jeito e principalmente no meio religioso, tá? O Criador já falou há 2000 anos atrás, o Mashiach, através do seu mensageiro, tá? Falou para Yohanan, João, na ilha de Patmos, tá? Vamos lá, Apocalipse, Rit Galut, capítulo 18, tá? Diz assim, e depois destas coisas vi descer do céu outro malar, outro anjo, mensageiro, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com seu esplendor, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, Bavel, e se tornou moradia de Shedim, demônios, e morada e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas, olha só, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz dos céus que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não mais incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus,
e Elohim se lembrou das iniquidades dela, tá? Então, a ordem já foi dada. Qual a vontade do Criador para a minha vida? Já foi falada 2000 anos atrás. Sai dela, povo meu. Então, que não venhamos, só para a gente ter ideia, e isso é que é maravilhoso na Escritura. A Escritura fala que é prisão de Bozrá, né? Bozrá. Então, lá em Isaías 63 e Yeshayahu 63, foi profetizado que o nosso Messias Yahushua sairia de Bozrá, tá? Lá em Isaías 63, vamos lá rapidinho, tá? Olha que coisa maravilhosa, tá? Então a ordem é para que venhamos sair do quê? Dos ismos, tá? Que venhamos seguir a Torá pura que saiu da boca do nosso Elohim, tá? Ó, Yeshayahu, Isaías 63. Vem falar sobre o Messias, ó. A pergunta é retórica, tá? A gente já sabe quem é este, olha só. Quem é este que vem de Edom, tá? Para quem não sabe, tá? O cristianismo foi criado no 4º século, tá? Por Constantino. Constantino, tá? É o quê? Um descendente de Esaú, de Edom, um romano, tá? Ou seja, os romanos são descendentes de Edom, de Esaú, vermelho. Não é à toa que qualquer lugar que o Papa chega, se estende o tapete de que cor para ele? O quê? Vermelho, Edom, tá? Vermelho, tá? Lá no Vaticano, na janelinha deles, botam tudo vermelhinho, né? Então vamos lá. Olha que interessante. A Escritura anteviu que o Messias, por amor das 10 tribos perdidas, entraria em Edom para resgatar suas ovelhas, mas ele meteria o pé, ele iria sair, que é o que está acontecendo agora. Quem é este que vem de Edom? De Bozrá. Bozrá é como se fosse uma prisão de ovelhas, tá? Quem é este que vem de Edom? De Bozrá, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Lembra que o Mashiach, quando ia ser executado no madeiro, colocaram uma veste escarlate nele, uma roupa vermelha? Não foi mera coincidência. Só que depois, diz o texto lá em Matitiahu, e depois devolveram-lhe o quê? As suas próprias roupas, ou seja, foi devolvido para ele o quê? O seu turbante, ou a sua kippá, o seu talit, com o seu tzitzit e tudo mais, tá? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o meu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra, tá? Então, eu vou pular, eu não vou ler tudo, porque é grande. Agora, nesse mesmo capítulo, olha que coisa interessante, tá? Nesse capítulo 63 de Isaías, do 16 até o 19. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraham não nos conhece, e ainda que Israel não nos reconheça, tu, ó Yahuwá, és nosso pai, nosso redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Por que, ó Yahuwá, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Nos tornamos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Então, é uma oração das tribos que estão voltando aqui nesse finalzinho de Isaías 63, ou seja, aquelas ovelhas que estavam naquela prisão lá de Edom, de Bozrá, saíram, tá? Ouviram o chamado, sai dela, povo meu, tá? E agora estão voltando. E é a nossa sensação, tá? Ou seja, é usado esse exemplo aqui mais absurdo. Ainda que Abraão não nos conheça, o que é impossível, tá? Abraão é nosso pai. E Israel não nos reconhece, isso é um fato, Israel não nos reconhece. O presente Estado de Israel, em sua grande maioria, não reconhece as tribos que se perderam, que estão retornando, tá? Mas tu és nosso pai. Então lembra até Lucas capítulo 15, tá? O retorno do filho pródigo. O importante é que o pai o recebeu de braços abertos, tá? Ainda que o seu irmão, naquele presente momento, não viesse receber bem, tá? O irmão que foi para as nações representa Efraim, o que estava lá na casa do pai representa Judá, tá? Então vamos lá, mas nunca vamos generalizar. Tem muita gente da casa de Judá que já compreende o retorno das tribos perdidas, tem gente da casa de Judá que já aceitou o testemunho do Messias e entende que são 12 tribos.
das duas casas, Judá e Efraim. Vamos lá. Então, vamos prosseguir, tá? Então, ninguém tem o poder de torcer a palavra do Criador. Nem o Papa, nem Rabino, nem Moré, nem pastor, nem ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a palavra do Criador, tá? Ninguém, tá? Então, a Torá fala que a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A direita representa atributos de misericórdia, a esquerda atributos de dureza, de força. A gente não pode amolecer o mandamento, ser bonzinho demais, querer amolecer o mandamento, tá? Para a direita, e nem querer botar ele pesado demais para a esquerda, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. No capítulo 17, do 14 até o versículo 20, vai falar sobre os direitos e deveres de um rei, tá bom?